Olá galera, tudo bem? Vamos para a nossa aula de gramática. Vamos falar hoje sobre palavras em conexão, né? O que vem a ser essa questão de palavras em conexão. Nós sabemos que no campo linguístico, a articulação das palavras são muito importantes para que possamos entender essa conexão entre palavras para a gente poder entrar no estudo de regências, de regência verbal, de regência nominal. Então o que eu vou explanar aqui para vocês é uma introdução para que possamos entender o que é uma regência verbal e o que é uma regência nominal. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Então, vejamos este primeiro exemplo. Médica cega luta contra discriminação. Primeira coisa, quem é o verbo desta oração? O verbo é isso aqui, ó. O verbo é lutar, ok? Muito bem. Quando eu digo que médica cega luta, certo? Eu tenho um verbo. Então nós temos aqui médica cega. A gente chama isso de termo regente, né? Luta contra alguma coisa, ou seja, aqui nós temos uma preposição, certo? A palavra contra, ela é uma preposição, certo? Então nós temos aí um termo regente, ó, inclusive aqui, né, ó. Médica cega luta. Nós temos um termo regente. Luta o quê? Luta contra a discriminação. Quem luta, luta contra alguma coisa. Então, é uma das preposições que o verbo lutar rege. Então, nós temos aqui termo regente, nós temos aqui o termo regido. Então, é isso que nós vamos chamar aí para entrarmos nessa conexão de termos. Termo regente é o termo que não rege preposição, é um termo anterior. Termo regido é o que vem regido por uma preposição. Se esse termo regido, ele vem regido por uma preposição seguida de um verbo, a gente chama de regência verbal. Se o termo regido, ele é regido por uma preposição seguido de um nome, nós vamos chamar isso de regência nominal. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba confundindo o que é regência verbal e o que é regência nominal. Tudo bem? Muito bem. Só que quando a gente fala em regência verbal, né, não necessariamente precisa ter preposição. Vejamos esse exemplo aqui, ó. Compramos uma casa e um carro. Quem é o verbo desta oração aqui? O verbo aqui é o compramos. Quem é o sujeito de compramos? O sujeito está oculto. Quem? Nós, né? Quem é o verbo na primeira aqui? O sujeito, perdão. O sujeito na primeira oração é a médica cega, ok? Aqui compramos. Então, o meu sujeito aqui, ele está oculto, certo? Termo regente é o meu sujeito oculto. E nós temos compramos uma casa nova. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto. E uma casa e um carro são os objetos diretos que nós temos aqui, que são correspondentes ao meu verbo transitivo direto. Termo regente, termo regido. Então, neste exemplo, nos mostra que para a regência verbal, nós podemos ter termo regente, termo regido, sem a preposição. Legal? Vejamos este exemplo. Tenho necessidade de seu amor. Então, nós temos aqui o verbo, que é o verbo ter, certo? Quem tem o quê? Tem algo, tem alguma coisa. Verbo transitivo direto. Mas quem é que tem? Cadê o sujeito dessa oração? O sujeito, ele está oculto aqui, certo? Muito bem. Se eu tenho alguma coisa. O que eu tenho? Eu tenho necessidade. Então, necessidade aqui, ele é o objeto direto do meu verbo transitivo direto, o verbo ter. Então, eu tenho um verbo transitivo direto.
eu tenho aqui um objeto direto. Agora perceba um detalhe. Se eu parar a minha oração aqui, você vai perceber que está faltando uma conexão aí para que haja uma complementação de melhor entendimento nesta oração. Se eu tenho necessidade, é óbvio que eu tenho necessidade de alguma coisa. Então você vai perceber que se de alguma coisa, que é, no caso, de seu amor, olha só a preposição que nós temos aqui, né? Preposição de, ok? Essa preposição aqui, ela está me ligando um complemento nominal. Cuidado para não confundir, porque muitas vezes a gente acha, porque em várias frases que a gente acaba analisando, nós vemos o verbo que é bitransitivo, que é verbo transitivo direto e indireto, em que se tem o objeto direto e o objeto indireto. Neste caso não. Por que neste caso aqui a gente classifica como complemento nominal? Porque ele vai completar o sentido de um nome. Ele completa o sentido de um nome. E que nome é este aqui? Ele é um substantivo. Como que eu sei que ele de fato é um substantivo? Muito simples, galera. Regra: todo objeto direto ou objeto indireto, vou repetir, todo objeto direto ou objeto indireto são representados morfologicamente por substantivo ou por uma palavra substantivada. Quem é o objeto direto aqui deste verbo? Não é necessidade? Então ele está representado por um substantivo. Só que esse substantivo, ele necessita de um outro complemento, porque ele também possui uma transitividade. O verbo ter possui uma transitividade, que é, no caso, ele pede o complemento necessidade, e necessidade ele pede um complemento porque é um nome de ação, é um nome regido de preposição, pois quem tem necessidade de algo, de alguma coisa, ou de alguém, certo? Então é um substantivo de ação, possui uma transitividade, ele precisa da preposição e precisa de um complemento. Portanto, este complemento, ou seja, este termo, ele vai completar o sentido deste nome, por isso que chamamos aqui de complemento nominal, que nós temos aqui uma regência nominal. Nós temos aqui uma regência nominal. Ah, Marcelo, então quer dizer que quando a gente estuda na língua portuguesa, na gramática, quando a gente estuda os complementos nominais, a gente está estudando já as regências nominais? É bem isso daí, é bem por aí. A gente já acaba estudando de forma direta as regências nominais, tá? Quando a gente estuda aqui. É porque nos livros didáticos eles vão colocando de formas separadas, né? Muito bem. Tudo bem aqui? Claros? Então nós temos aqui um caso de regência verbal, outro caso de regência verbal e um caso de regência nominal. Aqui, olha só essa frase, gente. Sou favorável à punição de traficantes. Bom, primeiro passo, verbo. Que verbo é este? É o verbo ser. Esse verbo ser, ele é um verbo de ligação. Quem é que sou? Eu. Meu sujeito está oculto. Verbo de ligação, ele vai ligar predicativo do sujeito. Então, favorável é um atributo dado ao meu sujeito que está oculto. Então, eu tenho aqui uma classificação, o qual eu denomino como predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito, ele é representado por uma classe gramatical, a qual chamamos de adjetivo. Certo? Um adjetivo. Então, favorável é um adjetivo. Aí você vai perceber que se eu falar essa frase, eu ler essa frase dizendo assim, sou favorável, alguém vai me dizer, tá, você é favorável. Tudo bem, mas você é favorável a quê? Você é favorável a quem? Aí eu tenho que complementar, né? Então, eu sou favorável a... Ou seja, é um adjetivo de ação, certo? É um adjetivo de ação que rege a preposição a, mais
artigo A do meu substantivo punição, que recebe o artigo A, porque todos nós dizemos a punição foi branda, a punição foi severa, enfim. Aqui nós formamos a crase, certo? Isso que é crase. Isso aqui é apenas um sinal indicativo de crase. Então, se eu sou favorável ao quê? Sou favorável à punição de traficantes. Isso aqui tudo é o complemento nominal da palavra favorável, tá certo? Ele está completando o nome, né, do adjetivo. Complemento nominal. O que nós temos aqui? Nós temos um caso de regência nominal. Tranquilos? Olha só nesta seguinte frase. Agiu favoravelmente às leis de trânsito. Quem é o verbo? Agiu. Quem é o sujeito? Ele. Ele está oculto. Então, quem age, age de que forma? Como? Quando eu pergunto de que forma ou como, esse meu complemento, na verdade, ele é uma circunstância. Então, favoravelmente é o meu advérbio, certo? Aqui eu tenho um advérbio. Advérbio aqui é de modo. É o modo como alguém agiu. Agora, então, nesse caso, o verbo vai ser intransitivo, tá certo? Nunca se esqueçam disso, que todas as vezes que ligamos um verbo a um advérbio, o verbo ele vai ser intransitivo. Mas o que é um verbo intransitivo? É aquele que por si estabelece sentido. O que vem depois dele sempre vai ser alguma circunstância. Então, se alguém agiu favoravelmente, percebe que eu vou precisar desse complemento. Favoravelmente a quê? Favoravelmente a mais as leis, por isso que ocorre o sinal indicativo de crase, de trânsito. Então, as leis de trânsito é o meu complemento nominal, que classificamos já no estudo mais adiante, que é a minha regência nominal. Certo? Muito bem. Próxima frase. Ana aspirou ao cargo de gerente. Então, olha lá, quem aspirou? Foi a Ana. Aqui é o meu sujeito explícito, sujeito determinado, um sujeito expresso. Mas o verbo aspirar, aqui o aspirou agora é verbo, tá certo? O verbo aspirar aqui está no sentido de desejar, de almejar, de pretender alguma coisa. Então ele rege essa preposição a. No sentido de pretender, de almejar, ele vem acompanhado, regido da preposição a. Então nós temos um termo regente, tudo ali, ó. Termo regente, termo regido. Termo regente, termo regido. Tanto para a regência verbal, quanto para a regência nominal, tá? Termo regente, termo regido. Termo regente, termo regido, tá? Ó, termo regente, termo regido. Termo regente, termo regido. Então, o verbo aspirar neste sentido, ele é transitivo indireto, porque ele rege preposição a pelo sentido de ser, de pretender, de almejar, de desejar. O é o meu artigo que acompanha o substantivo cargo. Então aqui, se eu tenho um verbo transitivo indireto, consequentemente eu tenho um objeto indireto. Termo regente, termo regido. Regência verbal. Então, Marcelo, então quer dizer que regência verbal, na gramática, a gente estuda os complementos verbais? Exatamente, os complementos verbais, certo? Wagner assistiu ao filme. Quem assistiu ao filme? Wagner. Olha aqui o sujeito que está expresso, está determinado, né? Aqui o verbo assistir, no estudo da regência, ele tem 4 sentidos, ele tem 4 acepções. No sentido de ver, presenciar, é transitivo indireto e rege a preposição a. No sentido de socorrer, né, de dar assistência, ele é transitivo direto, mas alguns gramáticos classificam também como indireto. Então a gente tem que tomar um certo cuidado dependendo da banca que vai cobrar nesse caso.
Temos o sentido de caber, de pertencer, que é verbo transitivo indireto, rege preposição, né, também. E também temos o sentido de o verbo intransitivo no sentido de morar e residir. Beleza? Em outro momento a gente fala sobre isso. Aqui, como é ver, presenciar, então o verbo ele é transitivo indireto, termo regente, né? E aí nós temos ao filme o termo regido, que é o meu objeto indireto. Tá certo? Então o que nós vimos aqui? Palavras em conexão. Nós vimos aqui a transitividade dos verbos, transitividade verbal, dos nomes, transitividade nominal. Transitividade verbal é quando eu tenho um verbo que rege, ou seja, ele transita na frase, com ou sem preposição. Certo? Transitividade nominal é quando eu tenho um substantivo, um adjetivo ou um advérbio de ação que rege regido de preposição e precisa de um complemento. São nos estudos de regência nominal. Tá certo? Valeu, pessoal? Ficou clara essa aula aqui? Bacana? Ok, então até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.